O que o Brasil ganha em trocar um mundo unipolar por outro, uma potência por outra? Isso não existe. Isso é um delírio. Isso não é nem oposição ao governo. Isso é delirante. Isso não existe. Esse cara que ela está dizendo que está se alinhando à China, porque foi à China numa visita diplomática, é o mesmo que teve em fevereiro com o Biden, que estava abraçado a ponto de gente da esquerda radical aqui no Brasil criticar o Lula porque estava se alinhando aos Estados Unidos. Então, assim, o Lula, ele está se dando super bem com o Biden, super bem, né? Vamos ser francos. O Biden foi importantíssimo para evitar que o bolsonarismo tomasse alguma atitude enlouquecida aqui no Brasil. Não tinha apoio dos Estados Unidos. Então, a gente não tem razão alguma para acreditar no rompimento dos Estados Unidos com o Brasil, gente. Bom dia, Rovai. Bom dia, Dri. Bom dia a todos e todas. Nossa, eu tô doida para opinar nesse debate. Aí, ó. Então já chega aí, mano. Já chega chutando a porta. Então, eu fiz até umas anotações aqui enquanto eles estavam falando, gente. O que eu vejo nisso tudo, infelizmente, ou nem sei o que dizer para vocês, mas eu vejo a tal da guerra de narrativas, né? Eu vejo que o Lula é um cara que todo mundo sempre falou que tem um perfil conciliador, né? Ontem eu fiquei chocada com um artigo que eu vi da Eliane Cantanhede no Estadão, falando assim, ó, tradição brasileira é de neutralidade, mas Lula se alinha à China e se distancia dos Estados Unidos. O que o Brasil ganha em trocar um mundo unipolar por outro, uma potência por outra? Isso não existe. Isso é um delírio. Isso não é nem oposição ao governo. Isso é delirante. Isso não existe. Esse cara que ela está dizendo que está se alinhando à China, porque foi à China numa visita diplomática, é o mesmo que teve em fevereiro com o Biden, que estava abraçado a ponto de gente da esquerda radical aqui no Brasil criticar o Lula porque estava se alinhando aos Estados Unidos. Então, assim, eu vejo que o Lula é um cara que tinha uma vocação para ser um estadista global, um promotor da paz no mundo, e que ele está realizando agora com atraso, porque simplesmente a Lava Jato cortou essa vocação natural do Lula, né, para ser esse estadista global em nome da paz. O Lula conversou com Bush, o Lula, assim como conversou com Obama, sabe? O Lula conversa com todo mundo e eu acho que é isso que ele está tentando transmitir. Para vocês verem a diferença, enquanto os meninos estavam falando aqui, eu dei uma olhada em como que o Guardian e o New York Times estão falando sobre o Lula. Olha só como é diferente do tom adotado pela mídia daqui do Brasil. Olha só, no Guardian fala assim, ó, tem a manchete lá dizendo o seguinte, ó, a visita de Lavrov ao Brasil destaca a política externa neutra de Lula, apesar do desânimo dos Estados Unidos, certo? No New York Times, o que é que fala? O Lula do Brasil encontra Xi em China enquanto busca o caminho para a paz na Ucrânia. O Brasil tem sido relutante sobre escolher lados na guerra, né? E seu novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, busca reconstruir as alianças, né, os laços entre seu país e Pequim. Quer dizer, não tem nada de fim da neutralidade do Brasil. A mídia internacional está apontando o contrário, que o Brasil está cada vez mais neutro e deixando de escolher lados. Então, eu vejo aí que a gente não pode embarcar nessa história que a mídia corporativa quer do Lula brigando com todo mundo. É o contrário, eles sempre quiseram colocar o Lula como beligerante e o Lula, desde o começo da sua carreira, sempre deu provas de ser um pacificador, um conciliador, que eu acho que é a vocação que ele está exercendo agora. E a mídia parece que fica esperando alguma coisa para falar mal do Lula, né, Sinara? Exato. Qualquer coisa, que foi assim quando falou do Moro, agora com essa história de falar, né, de falar da paz, né? Ele não disse nada, como você disse, né? Nada assim tão grave. Só disse que se um país não quisesse, né, dois não teriam, os dois têm responsabilidade nisso, né?
Exato, e ele vai, eu acho que o Lula, ele vai cada vez mais conversar com todo mundo. Se a gente, quem tem memória e lembra do primeiro e do segundo governos Lula, quando ele ia conversar com o cara do Irã, conversou até com o Saddam, conversar com todo mundo. O Lula, a diplomacia do Lula é uma diplomacia aberta a ouvir, na verdade, na diplomacia dos Estados Unidos, que não quer ouvir ninguém, só quer que ele tenha razão. Então, assim, eu não sei se vai gerar uma reação dos Estados Unidos. Eu não vejo que a mídia norte-americana esteja empurrando o governo norte-americano para esse lado. Quem está fazendo isso é a mídia brasileira. É que é a mídia mais serviçal do que a mídia americana. Né? Sabuja, né? Show vira-lata, coitado do caramelo, mas é bem vira-latinha mesmo. É impressionante como não se discute. O jornalismo não tem uma visão de projeto nacional no Brasil, nenhuma. Né? Não tem preocupação nenhuma. É como se ele tivesse interesse que os Estados Unidos conquiste, seja mais forte. É uma mídia que trabalha para que os americanos sejam mais fortes. É muito bizarro isso. E para implantar a cisânia, né, Rovai? Porque, assim, o Lula, ele está se dando super bem com o Biden. Super bem. Né? Vamos ser francos. O Biden foi importantíssimo para evitar que o bolsonarismo tomasse alguma atitude enlouquecida aqui no Brasil. Não tinha apoio dos Estados Unidos. Então, a gente não tem razão alguma para acreditar no rompimento dos Estados Unidos com o Brasil, gente.